Sou o Dr. Vitório, estamos no programa Papo de Doutor. Antes de iniciarmos, convido vocês a se inscreverem no canal e ativarem as notificações. Hoje o assunto será intoxicação alimentar. Técio, fala uma coisa para mim. Vamos comentar a respeito de intoxicação alimentar. Intoxicação alimentar é um problema muito sério no nosso meio, principalmente quando ele ocorre em criança, porque está relacionado a taxa de mortalidade alta em crianças, principalmente as crianças que têm um baixo poder socioeconômico, onde as condições sanitárias são ruins. A intoxicação alimentar nada mais é que um indivíduo que ingere alimentos ou água ou outra substância contaminada com bactérias, vírus, protozoários, ou então ele está ingerindo a toxina, diretamente a toxina que é produzida por alguma coisa. Então isso causa efetivamente, quando uma vez dentro do organismo, dentro do digestivo, um processo inflamatório muito grande. É um processo inflamatório causado basicamente por um quadro normalmente infeccioso, que se traduz fundamentalmente com 3 sintomas maiores, que é o indivíduo ter náuseas e vômitos, são 4 na realidade, dor abdominal, cólica fundamentalmente, e diarreia. Então, esse é o espectro da doença. Normalmente, a intoxicação alimentar, que é a gastroenterocoliite aguda, que a gente chama, é um quadro autolimitado. Ele dura alguns poucos dias. Raramente ela pode se estender e se tornar um quadro crônico, mas habitualmente é um quadro de poucos dias. Assim como eu falei que na criança ele é um problema, no idoso também é um problema. Por causa da desidratação, o idoso normalmente a gente já tem outras patologias associadas. Então, além da infecção, na qual a imunologia do idoso é um pouco mais comprometida, e todas as consequências que é o vômito, a diarreia, que pode causar desidratação, perda do equilíbrio dos eletrólitos, sódio, potássio, que o indivíduo tem, pode levar também a complicações muito sérias no idoso. Mas na maioria das vezes não preocupa, é um quadro autolimitado causado pela ingestão do que eu falei dessas bactérias em alimentos habitualmente mal conservados. Então a gente entende que nas extremidades da vida ela é bem mais preocupante. Sim. O que a gente tem que tomar cuidado fundamentalmente para evitar isso é saber a origem daquilo que nós estamos comendo ou bebendo. Tá? E a manipulação, tá com a mão limpa, saber que existe ali, por exemplo, água encanada, filtrada, se o alimento está bem conservado, principalmente no verão, então no verão é um grande problema. Provavelmente leite, derivados de carnes e outros tipos de alimentos que sofrem com o calor, se eles não estiverem bem armazenados e refrigerados, eles tendem a se alterar. E a bactéria, uma vez encontrando um ambiente propício, ela vai lá e se reproduz. O indivíduo ingere, isso aí tem um problema. Bom, nada que não seja cuidados gerais com alimentação e com a higiene, né? Sim. Não é uma coisinha especial. Sem dúvida. Assim, o que é importante, algumas vezes o indivíduo não consegue fazer uma relação causa-efeito. Porque você pode ter uma intoxicação alimentar que se manifesta algumas poucas horas depois, por exemplo, quando você tem um estafilococo, por exemplo, que é um tipo de bactéria que causa, normalmente você ingere, não a bactéria, mas você ingere a toxina pré-formada, então ela age rapidamente. Depois de 6, 10 horas, o indivíduo começa a vomitar, e depois ele vai ter... Então, aí ele consegue fazer a relação. Algumas vezes a intoxicação se manifesta 72 horas após. E não necessariamente aconteceu com outras pessoas que estavam junto com o indivíduo, então ele pode não conseguir fazer a relação. Então, a gente tem que prestar muito atenção na conversa com o paciente em relação à temporalidade do que as coisas aconteceram. Então, o diagnóstico ele é clínico? Fundamentalmente. Fundamentalmente clínico. Raramente a gente pede algum exame para o paciente. Porque acreditando que a doença vai evoluir bem e seja autolimitada, até o indivíduo fazer o exame, etc. Inclusive, a gente muitas vezes nem dá nada para o paciente, a não ser reidrata e eventualmente alguma coisa para a cólica.
Probiótico é uma coisa que a gente tem usado mais ultimamente, porque o probiótico, como eu já comentei em outra oportunidade, é um suplemento, vamos assim dizer, que vai ajudar a reequilibrar essa flora intestinal. Porque quando você ingere essa bactéria que é uma bactéria agressiva ao teu organismo, o que ela vai fazer? Ela vai mudar completamente o equilíbrio que você tem internamente entre as bactérias que residem aqui e ficam muito bem obrigadas, e essas bactérias novas, que são agressivas, elas vão competir. E quando você ingere o probiótico, você está dando mais bactérias que são iguais àquelas bactérias que você habitualmente tem aqui. Então, nessa competição, ganha quem tem mais, porque eles competem por alimento. Então, a competição é o tamanho do exército que você tem. Quanto maior o exército, maior a probabilidade de sucesso que você vai ter. Então, o probiótico ajuda a encurtar o tempo de história desses pacientes. Então, em crianças, em idosos, a gente usa muito. Em adulto, eu particularmente costumo usar e até uso por um tempo depois, mesmo que o indivíduo tenha cessado o problema, usa mais algum tempo para restaurar essa microbiota, essa antiga flora intestinal. Né? Hoje a gente fala microbiota. Está glamorizada agora, né? Exato. Então, na verdade, assim, é uma doença que preocupa nas extremidades. Exato. Da vida. Cuidados gerais, higiênicos, com a alimentação, que deveria ser sempre assim, né? Então, esse é o maior básico, e nada de tratamento específico, ou tem alguma dessas teria um tratamento? Depende do quadro clínico, se o indivíduo está comprometido ou não, depende da gravidade do quadro, se de repente a diarreia dele começa a se tornar uma diarreia sanguinolenta, o quadro clínico, clinicamente ele começa a mostrar sinais maiores de toxemia, aí eventualmente você tem que entrar com antibiótico também. Então, o antibiótico ele não é uma regra, ele é utilizado com condições clínicas que você realmente observe e fala assim, esse indivíduo não está evoluindo bem. Ele precisa de alguma coisa para ajudar a tratar esta infecção. O antibiótico, se for uma bactéria, porque se for vírus, por exemplo, a infecção na criança mais comum é o rotavírus. Não adianta você dar antibiótico por rotavírus. Por exemplo, em lugares fechados, um navio, onde todo mundo lá se infecta, aquelas crises lá de intoxicação alimentar, navio, normalmente não é bactéria, é um vírus também, é o norvírus. Então, assim, a gente tem que tentar saber pela característica do que está acontecendo, pelo local que aconteceu, como está acontecendo, se o antibiótico vai beneficiar ou não. Porque se você der um antibiótico, você não vai, e esse indivíduo tem um vírus, você não vai ajudar nada, muito pelo contrário. Você vai ainda piorar, vai dificultar mais ainda, porque a flora bacteriana dele, que já está prejudicada, vai ser mais prejudicada ainda pelo uso que você vai fazer do antibiótico. Então, a utilização de antibiótico, que é muito comum antigamente, as pessoas instintivamente já vão atrás do antibiótico para tratar a infecção. Quando você fala em infecção, você só pensa em bactéria, mas não tem. Infecção tem por vírus, por parasitas e outras coisas, né? Então, precisa tomar cuidado com isso. Bom, muito obrigado.